o Jornal Nacional cobrou do ex-ministro provas de que elas tinham fundamento. Moro mostrou, então, a imagem de uma troca de mensagens entre ele e o presidente ocorrida ontem. A nomeação da cientista política Ilona Zabó para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária tornou o ministro Sérgio Moro, responsável pela indicação, alvo de críticas da direita. Ilona chegou a ser defensora da hashtag do Ele Não. Olha só. Sou Ilona Zabó, diretora executiva do Instituto Igarapé. A Ilona é colaboradora assídua da Globo News, ela fala de questões ligadas à segurança pública. Essa campanha de desarmamento acabou desembocando no seu envolvimento na questão das drogas. Você foi convidada pelo Fernando Henrique, se não me engano, para fazer parte da Comissão Global de Política sobre Drogas, é isso? Primeiro foi uma comissão latino-americana sobre drogas e democracia e que deu origem a uma comissão global. As duas foram lideradas pelo ex-presidente Fernando Henrique até o ano passado. Mas ela tem mais um dote ainda. É uma profunda respeitadora dos direitos humanos e uma militante de um bom movimento contra o armamento. Como vocês vão ver no gráfico, drogas hoje criminalizadas, enfim, ilegais, né, como a maconha, o LSD e o êxtase, causam menos danos para os indivíduos e para a sociedade do que drogas legalizadas, como o álcool e o tabaco. E a gente não acha que a proibição é o melhor caminho. Ah, é, bebê? Então me parece que ela faz todo sentido nesse conselho e o ministro Sérgio Moro saiu maior aí dessa história. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar, porque apesar de ser uma nomeação para um cargo de pouca importância, digamos assim, tem sua relevância, mas não é o que vai mudar aí a cara do governo nem a cara da política no governo. Mas embora o tamanho dessa nomeação, por outro lado, o barulho que tem sido feito nas redes sociais tem sido muito alto. Vamos ver se o ministro Sérgio Moro vai bancar mesmo essa decisão e não vai se deixar curvar aí pelo barulho das redes, que muitas vezes late, mas não morde, né? O contato é identificado por Presidente Novíssimo, indicando ser o número mais recente do presidente Bolsonaro. A imagem mostra que Bolsonaro enviou a Moro o link de uma reportagem do site O Antagonista, que diz: PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. Embaixo, o presidente escreveu: mais um motivo para a troca, se referindo à mudança na direção da Polícia Federal. Pessoal, vamos lá, vamos nos colocar no lugar do Bolsonaro. Você é o Bolsonaro e você tem o seguinte: de um lado o ministro Sérgio Moro, amado, querido, idolatrado por centenas de milhares de pessoas no Brasil, e você tem do outro lado todo o movimento social que te apoiou e que te levou ao poder e que te sustenta no poder, seus militantes, o povo que vai pra rua. Eu falei em um áudio há pouco tempo atrás que o Bolsonaro tinha que tomar uma providência com relação às investigações dos atos de direita no Brasil. Se você criminaliza o ato de direita no Brasil e persegue os apoiadores do presidente Bolsonaro, você enfraquece o presidente. Se o Moro sai, você deixa alguns setores da sociedade menos fiéis ao presidente da República insatisfeitos. Mas se você destrói os movimentos que elegeram o presidente da República, você destrói o próprio presidente da República e a ideia que o conduziu ao poder. Então, para o Bolsonaro, foi uma decisão muito difícil entre tirar o Sérgio Moro, ou de alguma forma tirar o diretor da Polícia Federal, que será o responsável pelas investigações dos aliados do presidente da República. Porque o que iria acontecer no Brasil, o que vai acontecer no Brasil, se essa decisão não fosse tomada, seria uma caça às bruxas. Até mesmo o nosso grupo aqui poderia ter gente preso. Entendeu? A Polícia Federal já está há muito tempo investigando a direita no Brasil, investigando os grupos, investigando potenciais líderes da direita no Brasil para sufocar o movimento de direita. Se criminalizar o movimento de direita no Brasil, nós vamos prender gente honesta que está expressando simplesmente expressando o seu direito de liberdade. Ter o direito de liberdade, de alguma forma, conduzido a um ato criminoso, é um desfavor. E o Moro ficou calado, o Moro não se manifestou. O Moro, sempre que o Bolsonaro esteve ameaçado, o Moro se omitiu. Ele está mais preocupado com a sua carreira, porque em nenhum momento do discurso dele hoje, que eu assisti o discurso inteiro, nenhum momento ele se colocou a favor do Brasil.
ele citou a pátria, ele só citou ele e o amigo dele, o Aleixo, sei lá, da Polícia Federal. Então ele está preocupado com os próprios interesses e com a sua biografia, que na minha opinião sai manchada, porque um patriota, uma pessoa que se preocupa com o povo, ele não deixa o povo no momento em que ele deixou para desestabilizar o governo. Foi nitidamente uma ação de desestabilização do governo. E, sinceramente, o governo Bolsonaro teria que ter feito isso. Dói. Mas ele não é um governo populista. Então ele assume os riscos da dor, assume os riscos que tem que assumir e faz o que tem que fazer. E mais, já que ele falou em algumas particularidades, mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim, você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Me desculpe, mas não é por aí. Reconheço as suas qualidades em chegando lá, se um dia chegar, pode fazer um bom trabalho, mas eu não troco. E outra coisa, é desmoralizante para um presidente ouvir isso. O Moro fora é uma oportunidade para o governo tomar medidas mais agressivas e enfrentar diretamente o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República, porque nós elegemos um governo de direita conservador. E nós temos que lutar pelo direito de exercer dentro do governo o que a democracia colocou para governar o nosso país. Se nós não fizermos isso, se o governo Bolsonaro não fizer isso, ele está fadado à falência. As pessoas que o apoiaram, que ergueram ele nas ruas, vão ser caçadas, lixadas, presas, torturadas, igual o regime que eles chamam de regime golpe militar, mas na realidade foi um ato do governo militar para tirar pessoas bandidas da rua que estavam roubando banco, explodindo o carro de autoridades e etc e tal. E depois ficaram 20 anos no poder e nada mais fizeram do que roubar e dilacerar o poder, a coisa pública, né? O Estado brasileiro e tudo mais. Então, nesse momento, a democracia tem que se validar. E se o Moro não concorda com o ato democrático que nós fizemos, nós não elegemos o Moro. Nós elegemos o Bolsonaro. Se ele tivesse sido candidato, talvez teria sido diferente. Não foi. Elegemos o Bolsonaro. Então, ele é o chefe de Estado. Quem não concorda com a democracia, que vaze. Me desculpem falar isso, mas é assim. Tá? E se Deus quiser, ele colocar alguém lá que não vai deixar o maior crime que esse país pode fazer nos últimos anos, além do crime de bater em empresário, de bater em velhos, de prender pessoas que discordam com os governos estaduais e com essa palhaçada de pandemia. Além disso, o maior crime que poderia acontecer no Brasil era criminalizar os movimentos de direita. Me desculpem a exaltação, mas o nosso país precisa dessa faxina. E se o Moro não concorda que ele vá se candidatar a alguma coisa, que ele vá arrumar um emprego, ou que ele vá fazer uma delação premiada e tentar derrubar o presidente, que talvez seja isso que a gente vai assistir nos próximos dias, eu não sei. Mas se Deus quiser, não. Se Deus quiser, o Brasil vai continuar unido em torno de uma ideia de um país mais conservador, de um país mais liberal, de um país mais à direita. Chega de canalice de esquerda no Brasil. O Jornal Nacional também cobrou de Sérgio Moro provas de que ele não havia condicionado a troca no comando da Polícia Federal à sua indicação para o Supremo Tribunal Federal, uma acusação feita pelo presidente Bolsonaro no pronunciamento. O ex-ministro mostrou ao JN a imagem de uma troca de mensagens com a deputada federal Carla Zambelli, do PSL, aliada de primeira hora de Bolsonaro. Ela, inclusive, estava hoje ao lado do presidente durante o pronunciamento. Carla Zambelli diz: por favor, ministro, aceite o Ramage, numa referência a Alexandre Ramagem, diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Ramagem é um dos candidatos de Jair Bolsonaro para assumir a direção da Polícia Federal. Parte da deputada a proposta para que Sérgio Moro aceite a mudança na PF em troca da nomeação dele para o Supremo Tribunal Federal. Ela diz: e vá em setembro para o STF, eu me comprometo a ajudar a fazer JB, iniciais de Jair Bolsonaro, prometer. Sérgio Moro rechaça a proposta. Prezada, não estou à venda. Carla Zambelli continua a argumentar: ministro, por favor, milhões de brasileiros vão se desfazer. Em seguida, ela responde à mensagem de Moro de que não estaria à venda.
Eu sei. Por Deus, eu sei. Se existe alguém no Brasil que não está à verba, é o senhor. Verba aqui parece ser venda com erro de digitação. Moro finaliza a conversa dizendo: vamos aguardar. Já há pessoas conversando lá. Segundo o ex-ministro, era uma referência à tentativa de aliados de convencer o presidente a mudar de ideia. Assim como diversos brasileiros, enfim, no meio de uma crise, a gente não quer que um ministro que todos têm admiração saia, ainda mais de uma grande crise como essa do Covid que a gente está tendo. Então, como tenho amizade por ele, eu me dispus a entrar em contato com ele e conversar, tentar chegar a um entendimento, já que, enfim, de alguma forma ele e o Bolsonaro não tinham chegado a um entendimento. Eu me propus a fazer algum tipo de ajudar. Eu sabia que o problema estava em cima do nome do atual diretor da Polícia Federal, que foi exonerado hoje, o Valeixo, e eu disse: ministro, tendo uma terceira pessoa a gente consiga resolver, ou seja, nem o Bolsonaro nem ele, uma terceira pessoa a gente consiga resolver. Deixa eu tentar, pelo amor de Deus. Eu lhe acompanho há anos. Aí ele escreveu: prezada, vamos aguardar. Eu respondi assim: eu já fui presa defendendo as suas ideias e ideais. Por favor, ministro, aceite o Ramage. Por quê? Porque o Ramage era um nome que hoje o ministro na coletiva disse que era um bom delegado, era um bom nome, e o presidente da República também acha que o Ramage é um bom nome. Então era um dos nomes cotados para a substituição do Valeixo, que vinha falando que estava cansado e que inclusive ia fazer uma viagem a Portugal, me parece que é estudos, tá? A Polícia Federal inteira sabe disso. Eu vou até virar a tela para vocês verem, tá? Porque talvez o Jornal Nacional não tenha deixado isso claro. Então eu coloquei: talvez uma terceira pessoa, ou seja, eu, né, a gente consiga resolver. Me deixa tentar, pelo amor de Deus, eu lhe acompanho há anos. Prezada, vamos aguardar. Já fui presa defendendo suas ideias e seus ideais. Por favor, ministro, aceite o Ramage. E vai em setembro para o STF. Eu me comprometo a ajudar, a fazer o JB prometer. Ele disse: prezada, não estou à venda. Aí eu disse: ministro, milhões de brasileiros vão se desfazer com a saída dele, né? Aí eu respondi sobre estou à venda: eu sei, por Deus eu sei. Se existe alguém no Brasil que não está à venda, né, a verba ali saiu errado, a venda é o senhor. Vamos aguardar, há pessoas conversando. O que ele quis dizer com há pessoas conversando? Que tinha gente lá no Planalto que estava conversando para tentar resolver essa situação. O que eu estava querendo dizer com aquilo? Que o Ramage era um bom nome, né, um nome aceito por ele, e ele confirmou isso. Isso foi ontem, tá? Isso foi ontem à noite. Então, ontem, hoje o ministro Moro confirmou em coletiva nacional de que o Ramage é um bom nome. Eu estava propondo para ele aceitar o Ramage, que era um nome bom para ele e bom para o presidente Bolsonaro. E como uma cidadã, como qualquer um de vocês, eu disse: seu lugar é no STF, eu te ajudo a ir pro STF. E a gente tenta fazer o presidente prometer. Ele escreveu que não estava à venda. Quando ele escreveu isso, ele nunca escreveu dessa forma para mim, eu percebi que tinha alguma coisa estranha, porque em momento nenhum eu ofereci dinheiro para ele. Em momento nenhum eu só estava pedindo: por favor, fica no governo, ajuda o governo. Agora, explicado isso, ainda está um pouco entalado aqui, como que uma pessoa tira print de uma conversa, é como se eu tivesse uma conversa com o presidente Bolsonaro, né, assim, em nível de, né, eu sou uma deputada e ele é ministro. Então é a mesma coisa, como se o ministro tivesse uma conversa com o presidente. Aliás, ele vazou uma conversa com o presidente, né? Antes de vazar comigo, ele vazou com o presidente.
Mas é a mesma coisa que eu vazar uma conversa com um cidadão. Não se vaza, não se faz isso com as pessoas. Isso é uma conversa particular entre mim e ele. E conversando ontem com o Moro, entre muitas coisas, até que chegou na questão Valeixo. Eu falei, está na hora de botar um ponto final nisso. Ele está cansado, está fazendo como pode o seu trabalho. Pessoalmente, não tenho nada contra ele. Conversei poucas vezes com ele durante 1 ano e 4 meses. Sim, poucas vezes, mas conversei com ele. E a maioria das vezes estava o Sérgio Moro do lado. Então, eu falei que amanhã, dia de hoje, o Diário Oficial da União publicaria a exoneração do senhor Valeixo. E, pelo que tudo indicava, a exoneração a pedido. Bem, ele relutou, o senhor Sérgio Moro, e falou, mas o nome tem que ser o meu. Falei, vamos conversar. Por que tem que ser o seu e não o meu? Ou então vamos pegar, já que não tem interferência política, técnica ou humana, pegar os que têm condições e fazer um sorteio. Por que tem que ser o dele e não possivelmente o meu? Ou um de consenso entre nós dois? Agora, eu lamento que aquela pessoa que mais tinha que defender dentro de uma legalidade não o faz. Teve um clima, sim, pesado com o senhor ministro, na última reunião de ministros, onde eu cobrei dele, na frente de todos os ministros, que ele tomasse uma posição sobre a prisão e algemas usada contra mulheres na praia, mulheres em praça pública, como de Araraquara, um pobre, um humilde trabalhador do comércio, no Piauí, entre tantos outros, que ele tinha que mostrar sua cara. Ele tem amparo na lei do abuso de autoridade. Essa lei, que por ser lei, não tem que ser questionada, discutida, tem que ser cumprida. Quem é contra ela, que apresente o MADIM junto ao órgão competente para que ele ajuize junto ao Supremo Tribunal Federal. A resposta dele foi o silêncio. Boas matérias, ele aparece. Mas se omite. A minha vida, as minhas ações, muitas vezes, elas são de um arrebento, de explosão. Eu não posso admitir cercear o direito de ir e vir quem quer que seja. E a lei que fala sobre isso, no caso de pandemias, é alguém comprovadamente infectado. A decisão dessas medidas coercitivas cabem aos respectivos governadores e prefeitos. Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal. E uma vez decidido, não cabe a mim questionar mais. Prefeitos, alguns governadores, em cima disso, estão cometendo tremendos absurdos. E o governo federal tem que se posicionar, tem que peticionar o Supremo Tribunal Federal, entrar com ações. E quem tem que fazer isso? O presidente ou o ministro da pasta responsável? Estou decepcionado e surpreso com o seu comportamento. Não se dignou a me procurar e preferiu uma coletiva de imprensa para comunicar sua decisão. Mais que a vida para minha pátria, eu tenho dado. Eu tenho dado o desconforto da minha família. As acusações mais torpes possíveis. Não só contra a minha família, bem como aqueles que estão ao meu lado. Falava-se em interferência minha na Polícia Federal. Ora as bolas, se eu posso trocar o ministro, por que não posso, de acordo com a lei, trocar o diretor da Polícia Federal? Eu não tenho que pedir autorização para ninguém para trocar o diretor
ou qualquer um outro que esteja na pirâmide hierárquica do Poder Executivo. Será que é interferir na Polícia Federal, quase que exigir e implorar a Sérgio Moro que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro? A PF de Sérgio Moro mais se preocupou com Marielle do que com seu chefe supremo. Cobrei muito deles aí. Não interferi. Eu acho que todas as pessoas de bem no Brasil querem saber. E entendo, me desculpe, senhor ex-ministro, entre o meu caso e da Marielle, o meu está muito menos difícil de solucionar. Afinal de contas, o autor foi preso em flagrante delito. Mais pessoas testemunharam, telefones foram apreendidos, 3 renomados advogados, em menos de 24 horas, estavam lá para defender o assassino. Isso é interferir na Polícia Federal? Agora, eu fico lembrando de uma entrevista do Dr. Macedo, o cirurgião de Bolsonaro, dizendo que o intestino dele, a cavidade abdominal, está cheia de aderência. Né? E por quê? Por causa da facada do Adélio. A facada espalhou sangue, fezes na cavidade abdominal, isso provoca aderências. Há intestinos que o cirurgião abre e nem parece intestino, não está solto, está tudo aderido, está tudo grudado. Né? Isso não é bom. Né? Mas, enfim, ele é forte, já voltou, está em casa, na residência oficial, em Brasília, pretende reassumir na quarta-feira, adiou por um dia a ida a Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas, quer fazer esse discurso em que vai defender as posições brasileiras sobre a Amazônia. Né? Agora volto à facada do Adélio. Você vê o prejuízo que dá para um país, né, um fanático, né, foi diagnosticado com uma doença assim, de alienação, mas um fanático que foi lá, né, tendo um álibi pronto na Câmara dos Deputados, eu não consigo me convencer como é que não se investigou tudo. Estava em nome de quem? A entrada dele ia visitar quem? Né? Essas coisas. Né? Aparecem advogados lá de repente, né? Então, não estava sozinho, né? Cá para nós. Mas, enfim, o estrago que fez esse sujeito na tentativa de matar o candidato que estava liderando a pesquisa. Né? E a nossa justiça eleitoral calou, né? Ficou quietinha. Né? Uma federação de futebol aí, se alguém atacasse, jogasse uma bomba no ônibus do time que está liderando o campeonato ia ser paralisado, né? Mas foi assim que aconteceu, não adianta choramingar. Eles dizem, eu não tenho políticos de estimação. Essas mesmas pessoas que dizem não ter político de estimação, idolatram o juiz. Tem um juiz de estimação. Isso é ou não é engraçado? Agora, eu não tenho político de estimação. Eu estimo o nosso presidente. Ele tem a minha estima. Porque ele já deu sangue por esse país. Porque ele já mostrou ao longo desses anos que ele é honesto. Tanto é que ele fala que a mídia já tentou de todas as formas achar uma coisa de corrupção em cima dele e não consegue. Então eles têm que fabricar. Agora vamos falar de Sérgio Moro. Sérgio Moro tem os seus méritos, eu concordo. Ele ajudou a desmantelar uma das maiores quadrilhas que já existiu no mundo, que foi o PT e toda a destruição da nossa economia e da nossa sociedade que o PT contribuiu a executar. Ele contribuiu com isso, sim. Isso quer dizer que ele é uma pessoa de direita ou conservadora? Não, ele não é. Agora eu quero voltar a um ponto interessante que já mostra que o desgaste entre Bolsonaro e Moro já vem acontecendo há um tempo. Bolsonaro no início disse que assim que abrisse uma vaga no STF colocaria Moro, mas isso foi antes de conviver com ele diariamente ou ter uma convivência mais próxima. A partir do momento que ele foi convivendo com Moro, ele percebeu que Moro não é um conservador, que Moro é muito dado ao holofote, é muito dado à grande mídia, né? E que ele gosta de ser paparicado. E aí ele mencionou que colocaria outra pessoa, né, um conservador, lembre-se disso, ou um evangélico, no STF. Moro não gostou dessa história. Para o Moro, a cadeira do STF já era dele, já tinha o nome dele gravado lá. Então, Moro começa a agir de uma forma meio suspeita.
Moro não pede, não concede o pedido de Bolsonaro para que seja investigado o caso Adélio. Né? O diretor da Polícia Federal simplesmente não investiga uma das tentativas de assassinato mais importantes da nossa geração e simplesmente dá como se ele tivesse agido como louco, sendo que nós sabemos que não e tem provas que mostram isso. Depois, esse mesmo presidente, esse diretor da Polícia Federal, fala que o caso do Glenn Greenwald não teve ligação do Glenn com os hackers, sendo que tem conversas demonstrando que isso aconteceu. Moro alega que Bolsonaro estava tentando intervir. Olha a interferência do presidente, é pedir por mais investigação, é pedir por mais justiça. Então eu quero que o nosso presidente interfira mais ainda. Se a justiça não está sendo competente, ele pediu mais investigação. Você já viu algum presidente da nossa história pedir por mais investigação, por mais justiça, pedir que criminosos sejam punidos? Eu nunca fiquei sabendo. E o nosso presidente agora, o Bolsonaro, está sendo atacado por isso. Olha como que Moro conseguiu inverter as coisas. Uma coisa que a gente tem que falar também é do porteiro. Bolsonaro deixou bem claro por que a Polícia Federal não estava investigando essa situação do porteiro que foi claramente fabricada. Por que havia essa morosidade, né? Por que havia esse desleixo em relação a esses casos? Ele pedia para que Moro investigasse e Moro não fazia. É uma obrigação do Ministério da Justiça oferecer um relatório diário ao presidente para falar o que está acontecendo no Brasil, para que ele possa se preservar e possa se pronunciar sobre isso também. E Moro não estava fazendo isso. Depois o Bolsonaro fala que Moro disse que aceitaria a retirada do Valeixo depois que ele assumisse o STF. Olha que chantagem mais baixa e mesquinha. Tem como a gente comprovar isso? Não. Talvez Bolsonaro tenha gravado essa conversa? Não sei. Mas me parece muito sim uma coisa que Moro diria, principalmente depois de ter ficado chateado com o fato do Bolsonaro ter mencionado que a primeira vaga do STF seria para um conservador. Repare que quando o Bolsonaro falou que seria para um conservador, ele claramente estava excluindo Sérgio Moro, que não é conservador. Bolsonaro foi eleito com uma pauta conservadora. Moro coloca na justiça pessoas desarmamentistas. Como assim que ele faz isso? Pessoas que defendem o aborto. Isso vai totalmente contra o que o Bolsonaro ofereceu como proposta de presidência, proposta de governo. Por que Moro estava fazendo isso? A decisão que a gente tem que fazer hoje é muito clara. Nós temos que decidir entre uma pessoa que fala que ele tem que preservar a biografia da vida dele e uma pessoa que já quase deu a vida pelo nosso país. Para mim, é uma opção, é uma decisão muito simples e muito clara. Então agora eu vou inverter o jogo. Para essas pessoas que falam que não tem político de estimação, parem de idolatrar um juiz, que a única coisa que ele fez foi exercer a sua profissão, foi fazer o que ele era devido fazer, que era prender criminosos. Enquanto Bolsonaro está ajudando a desmantelar um sistema de destruição social, que é a esquerda, um sistema parasitário da máquina governamental, que é o Centrão, está sofrendo ataque constantemente e mesmo assim não cede 1 centímetro sequer. Bolsonaro tem sim a minha estima, mas eu não tenho político de estimação. Sofro ataques aqui nas redes constantemente, provavelmente nos comentários desse vídeo haverá muitos ataques, mas aí que tá, eu não sou gado. Eu não mudo minha opinião por causa de críticas. Eu tenho uma opinião formada através de análise, de estudo, de leitura, por perceber de uma visão muito maior do que você possa imaginar o risco que o nosso Brasil está correndo. Agora olha que interessante. Quando está se organizando manifestações contra o Rodrigo Maia, e o Moro já sabe que não vai pegar o STF, ele pega de uma forma muito inapropriada e sai atacando o nosso presidente, que foi o único que o defendeu quando toda a mídia o atacava, quando toda a esquerda o atacava, o Bolsonaro foi o único que saiu em defesa dele. E agora, como forma de pagamento por essa gratidão, ele sai atacando o nosso Bolsonaro e fazendo acusações que eu espero que ele prove, porque agora ele terá que provar. Agora, olha que interessante. Bolsonaro caindo e Rodrigo Maia passando o seu projeto para que Moro não assuma, quem seria o presidente? Rodrigo Maia. Talvez, será que o Rodrigo Maia ofereceu para Sérgio Moro uma cargo no STF? Não sei. É bem provável? É, porque o Moro já demonstrou uma ganância muito grande. Eu não estou satisfeito com o Moro como ministro da Justiça, eu estava satisfeito com o Moro como juiz. Mas como ministro da Justiça, ele está em silêncio, enquanto os nossos direitos e liberdades são cerceados por governadores ditadores, pessoas sendo presas, pessoas apanhando da polícia a mando de governadores e ele não fala nada. Ele não fala nada quando o STF hoje fala que vai julgar sobre aborto, sendo que isso na Constituição não pode, ele não fala nada. Ele não fala nada quando atrocidades acontecem, como roubos acontecem pelo país todo por governadores, superfaturamentos, e ele não fala nada. Na verdade, ele até falou. Ele falou sim que pessoas poderiam ser presas por não obedecer os decretos ditatoriais dos nossos governadores.
É esse o Sérgio Moro? Sérgio Moro que não apoia as pautas que o governo prometeu como promessa de campanha? Não. Não é isso que eu quero. Não é esse o ministro da Justiça que eu quero. Não é esse um diretor da Polícia Federal que eu quero também. Então, ele foi insubordinado, ele fez uma chantagem. Ele chegou pro Bolsonaro e falou que se trocasse de diretor da Polícia Federal, ele sairia. Bom, então saiu, coloque outro e vamos colocar outro melhor ainda. Agora pense bem, antes de agir como gado. Me desculpa, mas como gado. Você está enaltecendo, idolatrando o juiz, está mudando a sua opinião de acordo com as manchetes da grande mídia, de acordo com as palavras de uma ou outra pessoa. Então sua opinião nunca foi formada. A sua opinião foi simplesmente mastigada e cuspida na sua cara. E você aceitou como sendo sua. Então, vamos lá, galera. Tá na hora de a gente colocar a mão na consciência e entender que o que está em jogo é muito importante. O que está em jogo é o futuro do nosso país. É um presidente que está lutando por causas propositivas a favor da moral, dos bons costumes, dos valores cristãos. Isso é muito mais importante do que picuinhas entre o presidente e o ministro. O ministro que, por acaso, disse uma frase muito importante ao sair. Estarei disponível para ajudar o Brasil. O que ele quis dizer com isso? Muito interessante essa parte. Pois é, Moro. Você sabe que ir contra o Bolsonaro agora é ir contra o Brasil, porque querendo ou não, ele está levando o Brasil para cima. Se não fosse essa pandemia, o Brasil teria 4%, 3% de crescimento. Não foi o Moro que criou 1 milhão de empregos no ano passado. Não foi. Não foi o Moro que conseguiu fazer negociações internacionais com o mercado do mundo inteiro. Também não foi. Está na hora de separar o joio do trigo. Está na hora de você decidir se você vai apoiar alguém que quer preservar a sua biografia de vida ou alguém que deu a sua vida, está dando sua vida pelo nosso país. Tá legal. Vai, JB. Dá licença, pessoal. Pois vocês tietam ele, deixa eu passar. Doutor. O Estadão teve acesso a um documento do posicionamento que foi enviado para o STJ, no qual o senhor muda de posição com relação à federalização das investigações do caso Marielle. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco dessa decisão e me explicasse por que essa guinada, se é receio de mexer nesse vespeiro do caso Marielle. Olha, esse assunto foi comentado com o presidente, né? O presidente sempre apoiou, sempre entendeu que isso tinha que ser investigado, que isso tinha que ser elucidado. Houve essa investigação da Polícia Federal, né? Nunca houve qualquer interferência indevida do presidente, nunca houve qualquer afirmação, não faça isso, não faça aquilo. Sempre se trabalhou para que os fatos fossem da melhor maneira elucidados. Nunca houve qualquer interferência indevida do presidente, nunca houve qualquer afirmação, não faça isso, não faça aquilo. Sempre se trabalhou para que os fatos fossem da melhor maneira elucidados. E o Queiroz, e os filhos do Bolsonaro? Você tem essa liberdade, obviamente, aqui de colocar a sua voz e sua opinião. Por que não se investiga, ou qual que é a sua opinião da relação dos filhos do Bolsonaro, se teve rachadinha? Eu gostaria que aqui o espaço é livre. Não, isso é uma apuração que não se encontra no âmbito dos órgãos federais, está investigando lá na Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Então a gente está olhando, assim, vendo e tal, mas a gente não tem qualquer interferência. O presidente sempre deixou muito claro, desde o início do governo dele, que ele não ia interferir em nada. Então a gente está olhando, assim, vendo e tal, mas a gente não tem qualquer interferência. O presidente sempre deixou muito claro, desde o início do governo dele, que ele não ia interferir em nada, que os órgãos iam poder fazer o trabalho dele normalmente.